fé e oração. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Respondeu Jesus: Tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Marcos capítulo 11, verso 19 ao 24. Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Bom, todos conhecem o famoso episódio da figueira que Jesus amaldiçoou porque não dava frutos. Jesus, com sua infinita sabedoria, usou esse momento para ensinar aos discípulos sobre dois elementos primordiais na vida do crente: a fé e a oração. E nessa passagem fica bem claro o quanto Jesus enfatiza a importância da oração na vida do servo de Deus. A oração é o momento em que você fala com Deus, e graças à obra redentora de Jesus lá na cruz, hoje temos o livre acesso para falar com o Pai. Em outras palavras, hoje não precisamos mais de um sumo sacerdote para levar até Deus as nossas petições, pois Jesus é o nosso sumo sacerdote. Também não precisamos mais de um tabernáculo para ter a presença de Deus. O véu se rasgou, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Hoje, graças a Jesus Cristo, o nosso corpo é o tabernáculo, é o templo do Espírito Santo. Bom, primeiramente, antes de falar de fé e oração, é muito interessante falar sobre a figueira a que Jesus amaldiçoou. Muitos devem pensar: puxa vida, Jesus amaldiçoou a figueira só porque ela não deu frutos? Por que Jesus fez isso? Aqui Jesus estava ensinando o que acontece às árvores que aparentam ter frutos, mas de fato não os têm. Na verdade, Jesus fez uma analogia com os religiosos, comparando-os com esse tipo de árvore. Em outras palavras, Jesus fez uma metáfora profética sobre o farisaísmo da época, que aparentava ser muito piedoso, mas que, na verdade, não tinha frutos de justiça. O castigo dele seria semelhante ao da figueira: secar até desaparecer completamente. Bom, então vamos para o que interessa, né? Oração. Vamos falar sobre pedir em oração. A prática da oração deve ocupar um lugar de destaque na vida do cristão. O apóstolo Paulo ordena: orem sem cessar. E as Escrituras nos encorajam a pedir quando nós estamos em necessidade. Antes de fazermos qualquer pedido ao Senhor, devemos nos certificar de que tal petição não esteja baseada em nossas vaidades. Em Jeremias 10, verso 15, está escrito: vaidades são obras de engano. E ainda em Tiago 4, verso 3, está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Todas as vezes que formos pedir algo a Deus, precisamos primeiramente nos certificar de que tal pedido seja para suprir, satisfazer ou resolver alguma necessidade real de nossa vida. E ainda em Marcos 11, no verso 24, tem uma passagem muito interessante: creiam que já o receberam. Aqui Jesus está falando de fé. Além da necessidade de orarmos, existe a grande necessidade de termos fé. Creiam que já o receberam. É interessante o tempo verbal usado por Jesus nessa passagem, porque diz: creiam que já o receberam, ao invés de creiam que receberão no futuro. Se eu creio que recebi, fico feliz e louvo antes mesmo de acontecer. Se eu creio que recebi, não fico surpreso quando recebo, porque eu já sabia que receberia. E isso é ter fé. Fé que move montanhas. Então vamos falar um pouco de fé que move montanhas. Em Marcos 11, 23, Jesus disse: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Muitos devem pensar: mas isso é impossível, eu teria que ter uma fé gigante para isso acontecer.
Mas esse pensamento contradiz o texto de Mateus 17, verso 20, onde está escrito: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Na verdade eu creio que Jesus não está se referindo às montanhas literais, mas a obstáculos maiores e mais poderosos. As montanhas são usadas simbolicamente na Bíblia para descrever forças poderosas, tarefas enormes e barreiras impenetráveis. Até porque normalmente não teríamos interesse em que as montanhas de pedra fossem mudadas de lugar, mas gostaríamos sim que alguns obstáculos em nossa vida, alguns grandes desafios que poderíamos classificar como montes, fossem retirados. Olha só, se nós tivermos fé no que Jesus ensina, essa pode ser a nossa história também. Deus remove nossas montanhas quando pedimos com fé. Mas e você? Como está a sua vida de fé e oração? Você tem se alimentado da palavra de Deus para crescer em fé? Em Romanos 10, no verso 17, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Assim concluímos que a fé e a oração movem o braço de Deus aqui na terra. Deus remove montanhas quando o seu povo pede com fé. E eu te faço um desafio agora. Se alimente constantemente da palavra de Deus para adquirir conhecimento e, consequentemente, fé. Creia também no poder da oração. E ore comigo agora. Grandioso Deus e eterno Pai, maravilhoso é saber que o Senhor pode todas as coisas. Tu és o Deus que opera maravilhas. Senhor, sabemos que Sua mão está estendida a nosso favor, pronto para nos ajudar e nos guardar de todo o mal. Obrigado por estar disposto a fazer com que a nossa vida seja repleta de graça abundante. Perdoa-nos às vezes por duvidarmos em nosso coração do Seu poder e nas orações deixamos de pedir aquilo que precisamos, Senhor. Ajude-nos a orar com um coração sincero, sem duvidar, pois sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nos ajude a levar uma vida de oração e fé. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E fiquem na paz do Senhor Jesus.